bem. Então, aí o tema dessa palestra, dessa pequena apresentação, é a alvenaria estrutural, né, aliada aí à racionalização de processos. Só um minutinho aqui, deixa eu ajustar. E redução de custos, né? Está meio interligado aí a racionalização de processos e redução de custos e totalmente interligado com a alvenaria estrutural. A gente vai falar um pouquinho, né, mais profundamente a respeito durante a apresentação. Mas eu gostaria primeiramente de falar do histórico da alvenaria, né? Como que surgiu a alvenaria, né? Alguns pensam que a alvenaria como estrutura é uma coisa recente, na verdade não. É um sistema muito tradicional, né? A gente tem aí alguns ícones da alvenaria, como as pirâmides, né? Como a Grande Muralha da China, as pirâmides ali, essas estruturas, né, magníficas que até hoje algumas ainda estão, né, de pé, foram fruto de uma genialidade muito grande dos construtores da época, né, que deixaram técnicas milenares, né, que até hoje ainda é utilizada, como o intertravamento das unidades, né, dos blocos, a utilização de argamassa para solidarização desses blocos e uniformização de tensões. Então, é importante a gente entender essa história, né, porque a gente aprendeu muito com eles, né, e essas técnicas milenares ainda são utilizadas até hoje. Obviamente que teve uma grande evolução aí nos sistemas, né, e aí a gente tem uma eficiência bem maior hoje em dia, mas ainda assim utilizando essas técnicas antigas e históricas, né. Então a gente tem esse marco, as pirâmides, né, lá do Egito, que é o primeiro marco aí que a gente tem, foram construídas há mais de 5.000 anos, né, então comprovando a durabilidade do sistema, né. A Grande Muralha da China, que é um complexo aí de várias fortificações que juntas tem mais de 8.000 quilômetros, né, de muro em alvenaria, né, como estrutura, então também é um outro marco. Algumas edificações bem turísticas, né, digamos assim, o Coliseu Romano, né, o Anfiteatro de Flávio, ou o Anfiteatro de Flávio, que para a época também era uma coisa bem inovadora, ele dispunha de uma liberdade assim, né, de movimentação com esses arcos. Os arcos eram estruturas muito utilizadas pelos construtores da época, imagina, eles não tinham aço, né, para fazer grandes aberturas, então eles utilizavam o que eles tinham, né, a tecnologia que eles tinham. Então, utilizavam muitos arcos para conseguir fazer essas aberturas e ter aí o esforço maior de compressão e o mínimo de tração. A Catedral de Notre Dame de Reims também, que é ela, bem como essa catedral, como várias outras basílicas que foram construídas com alvenaria de pedra, né? Também nós temos arcos contraventados, e eu fico pensando assim, nessa época não tinha TQS, não tinha SAP, não tinha nada, e eles construíam essas obras magníficas. Eu fico bem impressionada mesmo com a genialidade dos engenheiros da época, né, dos construtores da época. Aqui, falando um pouquinho do Brasil, né, nós temos ali os Arcos da Lapa, né, uma estrutura que foi feita em pedra argamassada, que apresentava originalmente, né, 270 metros e 17 metros aí de altura. Então, foi um aqueduto, né, utilizado aí para transporte de água. Então, é uma estrutura bem imponente ainda, que até hoje resiste ao tempo, né, lá no Rio de Janeiro. O Teatro Municipal também é outra estrutura que foi feita em alvenaria de pedra, né, parte dele em alvenaria de pedra, e também ainda está lá até hoje, dá para a gente comprovar. Um pouco mais recente, no final do século XIX, lá nos Estados Unidos, eles tiveram a intenção de deixar um pouco mais essa alvenaria utilizável, né? Não mais como essas estruturas históricas. E aí eles tentaram construir uma edificação, construíram uma edificação aí de 16 pavimentos, mas não tinha nenhum processo racionalizado, né? Era ainda um processo empírico, né? Eles ainda não tinham tecnologia nem conhecimento científico sobre o comportamento desse material, né? Do material alvenaria. Então, eles construíram aí essa edificação, ela está lá até hoje, mas na sua base, as paredes eram constituídas
de dimensões exorbitantes, chegava a 1,80 m de parede, de espessura de parede, uma coisa absurda, né? Hoje em dia, uma edificação de alvenaria estrutural de 16 pavimentos, a gente consegue com 15 centímetros de espessura, né? Então, realmente, demorou para ser construído, foi caro, uma construção cara, não foi eficiente, não tinha nada de racionalização. Então, a alvenaria, bem nessa época aí, era quando estava começando o concreto armado, né? Então, a alvenaria ficou ali relegada à alvenaria histórica, né? Na pré-história, até aí essa época que foi mais ou menos a Revolução Industrial, quando a gente teve aí a introdução do concreto armado, que aí nos dava liberdade, né? A gente poderia fazer várias edificações com uma certa, um certo tem certos limites de aberturas, né? Então, a gente ficou aí com a alvenaria bem lá atrás, né? Como sistema. Obviamente que depois de uma crise a gente tem que buscar oportunidades, né? Eles tiveram, depois da Segunda Guerra, houve a crise, né? A escassez de material, e aí algum professor, pesquisador lá da Suíça resolveu estudar um pouco mais a alvenaria, né? Utilizar a alvenaria como material para as construções, porque tinha uma certa escassez, né, de aço e concreto. E aí ele construiu alguns prédios, né, de até de 18 pavimentos em alvenaria não armada, para estudar e verificar aí a eficiência, né, desse material. Esse mesmo professor estudou mais de 1.600 paredes, né, ele ensaiou mais de 1.600 paredes. Então, a alvenaria moderna, né, a moderna alvenaria estrutural, que a gente conhece, né, como alvenaria estrutural hoje, então ela vem desde ali de 1950, nasceu ali, né, renasceu ali. Então, a partir daí, a gente teve uma certa confiança, né, em utilizar a alvenaria como sistema, né, como sistema para as estruturas das edificações. Com isso vieram as normas técnicas, os modelos de cálculo já bem elaborados, né, ou mais elaborados, né. As normas técnicas têm evoluído cada dia mais, as normas técnicas tanto internacionais como as nacionais também. Então, com isso, a gente teve aí uma disseminação maior da alvenaria estrutural no mundo, né? Começou lá na Europa, lá na Suíça, depois lá na Inglaterra, depois veio para os Estados Unidos e até chegar no Brasil. Então, aqui no Brasil, os relatos que a gente tem das primeiras edificações em alvenaria foi da década de 60, né? A gente ainda não tinha norma técnica, nenhuma norma técnica para construir em alvenaria, mas provavelmente os construtores utilizaram normas estrangeiras ou até mesmo o empirismo, né? Então a gente tem aí em 1966 a primeira edificação em alvenaria estrutural, né? E daí foi 72, 70, e os estudos começaram mesmo lá na década de 80, as pesquisas científicas começaram lá na década de 80, começaram em São Paulo, né, com a Escola Politécnica, né, os professores ali da Escola Politécnica, da USP, da Universidade de São Paulo, juntamente em parceria com outras instituições privadas, como a construtora Encol, a construtora Tebas, né, a construtora Encol, né, os mais jovens talvez não conheçam, mas foi uma construtora muito grande e ela construiu várias edificações em alvenaria, né, juntamente com ali com o auxílio, né, dos professores da Politécnica. Com isso, em 89, a gente teve a nossa primeira norma técnica, né, de alvenaria, que era para blocos, especificamente para blocos vazados de concreto, né? Essa norma, ela era baseada nas tensões admissíveis, mas ela foi muito utilizada. A partir de 1990, deslanchou, a alvenaria realmente deslanchou, né? Em São Paulo, principalmente, houve um acréscimo significativo de edificações em alvenaria, né? E as pesquisas também aumentaram, né? Eu não tive, na minha graduação, eu nem sabia o que era alvenaria estrutural, né? Quando eu terminei a graduação, eu vim descobrir o que era alvenaria estrutural realmente quando eu cheguei em São Paulo, em 2007, né? Que eu fui fazer a pós e fui apresentada a alvenaria estrutural e me acendeu assim a vontade de estudar a alvenaria por conta justamente desse processo racionalizado que ela deve se enquadrar, né?
E com isso as pesquisas foram evoluindo e as nossas normas foram também evoluindo, né? As normas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas, elas devem evoluir também com o tempo, né? E com as inovações e com os novos modelos de cálculo e com os novos materiais. Então, em 2010 e 2011, surgiram duas novas normas que trata de projeto e controle controle e execução de obras, que é a norma de blocos cerâmicos e de blocos de concreto, né, para projeto e controle de obras. Essas normas, elas são já baseadas no método dos estados limites, né, o método semiprobabilístico dos estados limites, então elas são bem mais apuradas e afinadas, né. Os modelos de cálculo também evoluíram bastante, né, da alvenaria. E com isso, as pessoas, né, os construtores, os projetistas foram tendo maior confiança em construir em alvenaria, né, ou em projetar em alvenaria. Atualmente, essas normas elas estão em revisão, na verdade, elas vão ser canceladas e vai entrar uma nova norma que vai juntar, porque elas são muito parecidas, né, os dois materiais. Existem outros materiais que são empregados na alvenaria aqui no Brasil, porém, esses dois são realmente os que estão no mercado, o bloco de cerâmico e o bloco de concreto. E como elas são muito parecidas, elas vão se unir de novo, né, agora em uma única norma de projeto, de execução e controle de obras, mas já contemplando os dois materiais. Essas normas já passaram por consulta pública, então provavelmente esse ano elas já vão ser incluídas aí como normas oficiais, e a norma a 15.812 e a 15.961 vai ser cancelada. Então, a gente está aí nesse pé. Essa nova norma, ela tem muita coisa nova, né? Mas ela ainda dá para se utilizar muita coisa da norma antiga também. Mas é bem legal para a gente ver a evolução aí, como está acontecendo aí no meio técnico-científico, né, da alvenaria. Então, com isso, né, com todo esse avanço aí tecnológico que aconteceu da alvenaria, o edifício Monadoc lá em Chicago, né, que é aquele edifício que eu apresentei que tinha as paredes bem espessas, não se constrói mais daquele jeito, né? Agora lá em Las Vegas eles construíram, né, uma edificação, um hotel cassino de 28 pavimentos, cuja as suas dimensões, as dimensões das paredes têm 30 centímetros, né? Então, só para a gente fazer um panorama aí de como que evoluiu a alvenaria, né? Essa edificação, o Hotel Excalibur lá em Las Vegas, ele é considerado a edificação mais alta de alvenaria, né? De alvenaria estrutural, essa alvenaria moderna que a gente conhece, a edificação de múltiplos pavimentos mais alta. Em alvenaria estrutural, ela tem 28 pavimentos, tá? Aqui no Brasil a alvenaria tem crescido bastante, a gente tem aí, principalmente em São Paulo, né, no estado inteiro de São Paulo, muitas edificações em alvenaria estrutural. Essa primeira edificação aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar meu laser aqui. Essa primeira edificação aqui, ela é bem interessante porque ela é uma edificação de padrão médio-alto, né? Os apartamentos têm aí quase 200 metros quadrados, são bem caros, considerando também, né, o custo imobiliário de São Paulo, que já é bem elevado, mas não é uma edificação assim para baixa renda, né? Para população de baixa renda, ela já é uma edificação para alto padrão e foi feita em alvenaria estrutural. Né? Então, eu estou pontuando isso, por quê? Porque a alvenaria estrutural, por muito tempo, principalmente quando se começou a trabalhar com alvenaria, né, a se construir alvenaria aqui no Brasil, ela teve um estigma, né? Ela ficou com um estigma que era para casas de interesse popular ou edificações de interesse popular, porque se tinha uma ideia que precisava ter muitas paredes, né, uma densidade de parede muito grande, cômodos muito pequenos, para poder ter uma certa segurança, né? E hoje a gente, com os modelos de cálculo que a gente tem, com os materiais que a gente tem disponíveis, também isso não é mais uma verdade, né? A gente pode ousar um pouco mais aí com a alvenaria estrutural. Então, esse é um exemplo bem legal que eu gosto sempre de apresentar. Lá em São Carlos, essa aqui é uma edificação em São Carlos, de 18 pavimentos, lá é relativamente recente essa edificação. A gente tem um polo muito grande lá em São Carlos,
de alvenaria estrutural, porque lá tem muita pesquisa, né? Então, se você observar, fizer aí um levantamento, onde tem maior pesquisadores ou pesquisas na área, é onde aquele sistema vai evoluir mais rapidamente, né? Isso é meio que ilógico. Então, lá em São Carlos, onde a gente tem um polo muito grande para pesquisa de alvenaria estrutural, por exemplo, essa construtora, eles faziam o controle tecnológico lá, no nosso laboratório, né? Então, a gente acompanhava o controle tecnológico deles lá. Então, eles têm, né, essa parceria legal aí com a universidade também. Tem também a Universidade a Federal de São Carlos lá, que hoje, né, hoje eu acho que está até um pouco mais, assim, engajada na questão da alvenaria estrutural por conta do professor Guilherme Passequian, que é o presidente, né, da norma ali, da norma de alvenaria, e é um professor muito renomado nessa área de concreto e alvenaria. Então, lá em São Carlos, a gente tem um polo muito grande. Então, lá eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, né, de acompanhar algumas execuções de alvenaria lá. Então, lá, se você for ver em São Carlos, é uma plantação de prédios de alvenaria. Tá? Passar aqui um pouquinho mais no Rio Grande do Sul também, a gente tem um polo forte de pesquisa, né, em alvenaria estrutural, no Rio Grande do Sul como um todo, em todo o estado, né, no interior também, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria. Então, a gente tem lá uns professores que estão bem engajados também nessa área de alvenaria. Então, lá tem um nicho específico. Lá eles trabalham muito com blocos cerâmicos. Eles têm uma cerâmica lá que é muito conhecida, que é a cerâmica Pauluse. Se alguém tiver interesse, entra aí depois na internet. Lá eles têm manuais, têm vídeos, têm cursos. Então, é bem legal essa cerâmica. Eles trabalham muito com um bloco cerâmico. Em Natal, no Rio Grande do Norte, né, aí especificamente em Natal, né, na capital, no interior não muito, mas na capital, a gente também tem lá um polo grande de pesquisa de alvenaria, claro que em menor proporção, né, não é como aqui no Sudeste e no Sul, mas tem lá o professor Joel, que tem um grupo de pesquisa legal, que trabalha bem com alvenaria e ele trabalha muito com projetos também. Então, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente tem muitas edificações já relativamente altas, né, para alvenaria, né, se falando de alvenaria, em alvenaria estrutural. Tá? No interior, não, porque a gente tem dificuldade de fabricante, né, fabricante de bloco, então no interior é bem mais complicado. Mas na capital, a alvenaria lá está bem forte. Aqui no sul, né, no nosso estado, em Curitiba, a gente tem bastante edificação em alvenaria estrutural também, inclusive em bloco cerâmico. Essa aqui que eu estou apresentando é bem interessante porque o construtor ele queria a velocidade, né, da obra, ele queria uma velocidade, prazo de entrega menor, então por isso que ele optou por escolher o sistema de alvenaria estrutural para fazer a edificação. Aqui em Londrina, a gente tem também algumas edificações, né? Tem aqui FIT Terra Bonita, da construtora Graúna, não sei se alguém conhece, tem 19 pavimentos, uma edificação em alvenaria estrutural também. Então, tem crescido bastante. Aqui, né, a gente tem uma outra demanda, né? Tem aqui o polo comercial que precisa de edificações mais altas, né? Então, às vezes, a gente não tem muita utilização, mas ainda assim está crescendo. No norte, a gente tem menos, né? Lá no norte ainda tem uma certa resistência para a alvenaria estrutural, mas já está, assim, a gente já está conseguindo romper um pouco aí essa resistência. Lá no Pará, a gente tem algumas edificações. Em Manaus, por exemplo, eu sou de Manaus, né? Lá em Manaus a gente tem poucas edificações, e a gente tem muitas edificações térreas e de edifícios de 4 ou 5 pavimentos no máximo, edificações mais altas. Lá a gente ainda não tem muito, não. Tem realmente muita resistência ainda lá, no Amazonas. Mas, né, a tendência é ir crescendo esse sistema lá também. No Rio de Janeiro, algumas edificações também aí de alvenaria estrutural, edificações complexos, né, grandes de alvenaria. Algumas edificações um pouco diferentes, né, como esse
Parque Sul, Centro Empresarial aqui em Matias Barbosa, né? Um galpão, é como se fosse um centro comercial, né? Que também pode, a alvenaria estrutural pode ser empregada. Só para a gente ver que, né, não está fechado, engessado só ali naquela edificação de múltiplos pavimentos e tal, ou de casas térreas. Aqui nesse outro lado aqui, a gente não pode esquecer que também ela pode contribuir para esse tipo de edificação, né, como casas de interesse social, né, as casinhas de um pavimento. Na verdade, quando começou a construir com alvenaria estrutural aqui no Brasil, foram feitos muitos conjuntos habitacionais dessa forma. E isso é muito importante, né? A gente tem essa responsabilidade aí também, né, de prover habitações, né, de baixo, com valor um pouco mais baixo, que sejam seguras e eficientes. Então, a gente tem aí realmente ainda as casinhas de um pavimento, né, que são muito utilizadas aí nos programas de aceleração do crescimento, ou Minha Casa Minha Vida, né, o interesse social. Mas, hoje em dia, tem crescido também um outro público, né, que são condomínios de alto padrão que têm buscado também soluções em alvenaria estrutural, né, sobrados. Eu conheço pessoas que trabalham em construtoras que só fazem sobrados de alto padrão, de médio alto padrão, em alvenaria estrutural. Isso também é possível, né? Eu gosto sempre de pontuar isso porque, como eu falei, a alvenaria ficou ali no começo, né, com aquele estigma que era só Coab ou com aquelas casinhas térreas de um pavimento e tal. Mas isso não necessariamente precisa continuar. Hoje a gente já tem recursos tecnológicos e científicos, né, que nos possibilita a fazer construções um pouco diferentes, né, e mais ousadas. Além disso, existem outras aplicações, muros de contenção, alvenaria protegida, piscinas, reservatórios, né? Então tem outras aplicações da alvenaria estrutural. E se a gente analisar a quantidade de edificações que estão, né, buscando aí por esse... então a gente tem atualmente, né, uma busca aí por esse tipo de construção, né, que vai dar um pouco de agilidade, de velocidade. Isso tudo vem, né, devido a uma certa procura por sistemas que têm uma premissa da racionalização construtiva, né? Nas palestras anteriores, os palestrantes foram muito felizes em falar um pouco, né, sobre a racionalização, a Lean Construction, né, que tem tudo a ver aí, está tudo muito interligado, né? Mas o que é essa racionalização construtiva, afinal, né? É um método de gestão que diz respeito principalmente à organização da cadeia de produção e que vai desde a concepção do projeto até a execução dos sistemas, né, de qualidade, de gestão da obra. Na verdade, assim, a ideia é trazer um pouquinho da industrialização para o canteiro de obra, né? Então, quando a gente fala em processo industrializado, a gente tem que romper aí com uma certa filosofia que já vem de anos, que é a filosofia de obra artesanal que a gente tem tido, né, nas nossas obras. Eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar, estagiar nas obras, né, em obras, eu ficava impressionada como que era tão diferente do que a gente aprendia na graduação, porque a gente aprende o correto na graduação, né, na sala de aula. Mas quando chega lá, é tudo tão improvisado, era tudo tão improvisado, obviamente que isso depende muito aí da construtora, de onde que a gente está, mas era uma coisa tão improvisada, né, era tudo meio que resolvido ali na obra, e aquilo me incomodava muito, eu nunca aceitei muito isso, apesar de não ter tido, né, esses conceitos ainda na época da graduação, de racionalização, né, de construção enxuta, aquilo me incomodava muito, né? Então, depois, quando eu tive contato aí com esses outros sistemas, eu percebi, né, que isso traz muita vantagem, né? Essa racionalização traz muita vantagem, no sentido não só de economia financeira, né, mas em outros aspectos também, porque é muito mais amplo, esse conceito de racionalização é muito mais amplo, né? A gente pode conceituar também essa racionalização, né, construtiva como a otimização dos recursos que eu tenho disponíveis para a minha obra, né, ou para o meu projeto, em todas as fases da obra. Então, eu tenho que
pensar como que eu vou utilizar da melhor forma, né, da forma ótima, esses recursos que eu tenho disponíveis para a minha obra. Isso em todas as fases da obra, né, desde a concepção lá da arquitetura, né, projeto legal, até o acabamento, né, ali a qualidade do acabamento. Né? Então, eu tenho que estar ali vários processos, então isso é muito complicado, não é que seja muito complicado, mas é um processo que envolve todo mundo, né? Todo mundo tem que estar bem empenhado, né, para se conseguir uma racionalização efetiva, né? Então, esses recursos, que recursos são esses que eu tenho disponíveis, né? São recursos financeiros, obviamente, são recursos humanos, né? O meu operário, né? A minha mão de obra, recursos energéticos, recursos logísticos. Então, eu tenho que tentar otimizar da melhor forma possível todos esses recursos durante todas as fases da obra, né? Para eu ter uma efetiva racionalização construtiva. E por que as pessoas têm buscado isso, né? Esses sistemas que oferecem essa possível racionalização? Porque eu quero obter maior produtividade na minha empresa, né? Eu quero produzir mais em menos tempo, porque com isso eu vou ganhar uma certa vantagem ali na competitividade com as outras empresas, com as outras construtoras ou incorporadoras, né? Isso aí tem tá bem interligado. A questão da sustentabilidade, né, a diminuição de resíduos, né, o impacto ambiental, né, que a gente tem que pensar nisso, os recursos que a gente tem para nossas obras não são infinitos, né, a gente vai ter que pensar na eficiência energética, né, na eficiência de água. Então, isso tudo tem a ver aí com a racionalização. Por isso que a gente tem buscado esses sistemas, né, que são ditos racionalizados, né, ou que pelo menos tem aí a premissa da racionalização. Tem um outro fator também que a gente precisa levar em consideração, que é o fator social. Né? Hoje em dia, a gente tem um déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias, e aí a gente tem que promover, né, essas soluções racionalizadas, né, soluções eficientes que vão dar segurança, né, para quem vai utilizar aquela moradia, e de baixo custo também, né, que tem aí uma redução de custo, que é para essas pessoas de baixa renda terem a possibilidade de obter essas moradias. Isso tudo, pessoal, vai resultar aí em menor ou em maior grau na redução de custos, não tem jeito, porque também senão ninguém ia buscar isso daí, né? O construtor, o incorporador, ele quer saber lá no final, e o cliente, né, se vai ter alguma redução ali no custo, ele vai ter alguma economia com isso, porque senão ninguém ia racionalizar, né? Ninguém ia querer racionalizar. Então, isso tudo aí está dentro da premissa da alvenaria estrutural, não só da alvenaria estrutural, mas outros sistemas também, né? Como, por exemplo, o sistema de paredes de concreto, sistemas inteligentes como wood frame, steel frame, tilt tap, o sistema construtivo ICF, né, que também está começando aqui no Brasil. Então, esses sistemas, eles têm como premissa a racionalização construtiva. Apesar deles terem como premissa, é preciso um certo empenho do gestor e das pessoas, de todas as pessoas que participam dos processos, para se ter um certo grau de racionalização que se obtenha essas vantagens, né? Então, por isso que tem crescido muito aí a procura por esse tipo de sistema, né? Tanto a alvenaria estrutural como esses outros que eu citei há pouco, tá certo? Falando um pouco aqui da alvenaria agora em si, né, como processo aí que a gente está apresentando, qual é a diferença, né? A diferença de uma alvenaria estrutural para uma obra em alvenaria estrutural para uma obra convencional, né? Se a gente for comparar aí por exemplo, com o concreto armado, né, ela tem uma diferença muito grande já no comportamento, né? Primeiro que o concreto armado, ele é feito, né, ele é composto de elementos lineares, então as ações que vão atuar nessa edificação vão caminhar de forma linear, né, formando um reticulado aí. E aí eu vou ter a resposta que essa estrutura vai me dar vai ser uma série de tensões lá, de tração, né, algumas de compressão,
E a alvenaria estrutural, agora, eu não tenho mais, ela não é só de vedação, né? Ela vai ser agora a estrutura também, a minha parede, ela vai ser a alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural. Então, o caminhamento das ações vai ser completamente diferente. Agora, eu tenho um comportamento de painel, né? Esse painel, ele vai se comportar de uma forma totalmente distinta do que um reticulado de concreto armado, por exemplo, né? Como de concreto armado, por exemplo. Então, isso tudo já essa primeira diferença já é bem grande, né? Então, não tenho muito como utilizar os mesmos modelos, eu não posso, eu tenho que ter modelos adequados para a alvenaria estrutural, né? Distintos dos de concreto armado. E também esse comportamento estrutural da alvenaria, né, ela já vai me dar uma certa vantagem, né? A alvenaria ela resiste muito bem à compressão, né? Então, por conta aí dessa área maior que eu tenho para essas ações se transformarem em tensões de compressão, eu já tenho uma certa vantagem, tá? Quanto a isso, porque aí eu tenho uma boa redução do aço, por exemplo, né, e algumas outras vantagens, né, por conta desse comportamento, tá? A alvenaria ela é composta por 4 componentes básicos, que é o bloco ou a unidade. Esse bloco ele pode ser de diversos materiais. Os principais que a gente utiliza aqui no Brasil é o bloco de concreto e o bloco cerâmico, né? Como a alvenaria resiste preponderantemente à compressão, trabalha preponderantemente à compressão, o bloco é o nosso protagonista, ele que vai ser o principal responsável pela resistência à compressão da parede. Né? Além disso, a gente tem outros componentes que são imprescindíveis, né? Que é a argamassa, que vai solidarizar os blocos e também tem uma influência grande na uniformização das tensões, na resistência à tração e auxiliamento da alvenaria. O grout, né? Que é um microconcreto, um concreto mais fluido para penetrar aí nos furos, né? Das paredes. Ele tem uma influência super importante que ele consegue aumentar quando eu aumento, né? Eu consigo grautear os furos das minhas paredes, eu tenho um aumento na resistência à compressão dessa parede, então ele tem essa função super importante, além de solidarizar as armaduras, e as armaduras, né, que podem ter funções construtivas ou também de resistir aos esforços de tração. Então, se você vê, são componentes simples, né, relativamente simples, que todo mundo, quem trabalha com construção civil, conhece, né? Então, a alvenaria, ela tem essa facilidade aí de aplicação, porque é uma coisa simples, é parede, né? Uma parede que vai estar trabalhando ali como estrutura, tá? Como todos os sistemas construtivos, existem algumas restrições, né, impostas pelo sistema, restrições estruturais impostas pelos sistemas que a gente tem que considerar, né? Primeiro é o número de pavimentos. Eu falei ali que o prédio mais alto que a gente tem no mundo tem 28 pavimentos. Aqui no Brasil, que a gente tem conhecimento, tem 24 pavimentos. Isso se dá por conta que a gente precisa de blocos resistentes o suficiente para suportar edificações, né, até esse número de pavimentos. É possível que a gente, tecnicamente seria possível a gente construir edificações mais altas, como 30 até talvez 40 pavimentos, mas por mais que ela fosse tecnicamente viável, provavelmente ela seria economicamente inviável, por conta, né, do aumento aí quando eu aumento o número, a altura da minha edificação, vai aumentando os esforços horizontais e, por sua vez, os esforços de tração na parede, né? E aí eu ia ter que prover mais aço, mais concreto, e aí ela ia se igualar ou até ultrapassar os valores aí de uma estrutura de concreto armado. Então, se você me perguntar, quero fazer um prédio de 50 pavimentos, já vou dizer para você, não faça uma alvenaria estrutural, porque provavelmente você vai ter prejuízo. Né? Então, a gente tem aí, o que a gente tem aí de limite, mais ou menos, essa faixa aí, 22, 23 pavimentos. Tá? A outra restrição é a condição da arquitetura, né? Na verdade, essa é uma restrição discutível, né? Que alguns falam que condiciona a arquitetura, porque a gente não pode remover a parede. De fato, a parede estrutural a gente não pode. Mas hoje a gente pode prever paredes não estruturais, que vão poder ser removidas ou recolocadas, né, em uma edificação. Então, isso aí é bem já ultrapassado, um pouco ultrapassado. É óbvio que realmente a estrutural você não vai poder remover, né? Então, mas é possível a gente conceber ambientes maiores, né, com vãos maiores aí,
pensando aí na facilidade de remover ou colocar paredes. Densidade de paredes, é necessário ter parede, obviamente que a nossa estrutura agora é parede, né? Então eu tenho que ter parede. Uma certa densidade, isso quer dizer que não é que você vai ter uma parede a cada 2, 3 metros, não é isso, né? Como as pessoas pensavam um pouco mais, alguns anos atrás. A gente tem que pensar nos apoios, né? Não posso ter lajes em balanço muito grandes, né? Com vãos muito grandes, porque isso aí vai, né? Eu vou precisar de um elemento com uma rigidez, né? A torção um pouco maior para suportar essa laje. Então eu tenho que pensar, não que seja impossível de se resolver isso, mas às vezes a gente vai ter que entrar com algum elemento em concreto armado e aí a produtividade, a vantagem que a gente teria na velocidade da construção não vai ser a mesma. Então, aí perde um pouco o sentido, né, do uso de alvenaria estrutural também. Então, essas aí são as principais restrições e aí as vantagens, né? As vantagens são bem legais da gente falar, eu adoro falar das vantagens. Não gosto de falar muito das restrições, né, para não deixar as pessoas, né, não querendo usar alvenaria, mas as vantagens eu gosto de falar. Economia, né, pessoal? Se não fosse mais econômico, ninguém ia usar, né? Eu lembro que o professor Gerson falou na primeira palestra lá, ele disse, gente, se não trouxesse economia financeira, ninguém ia investir em inovação, e é verdade, né? A mesma coisa aqui para a alvenaria. Se não fosse mais econômico, ninguém ia trocar o concreto armado ou o sistema que você já é acostumado a trabalhar por alvenaria estrutural. Então, realmente, a vantagem econômica é muito importante, né? E essa vantagem econômica vem diretamente do sistema, algumas coisas vêm diretamente por conta do sistema, né? Da alvenaria, dos pré-moldados que a alvenaria tem e oferece, e aí a gente consegue economizar muitas coisas, que eu vou falar daqui a pouco sobre cada um deles. Mas algumas coisas, alguma parte dessa economia vem do processo de racionalização também, uma grande parte, na verdade, né? Então, a economia vem de formas de aço, concreto, redução do número de especialidades, revestimentos, redução de resíduos, desperdício de materiais, produtividade, né? Como uma vantagem, você consegue produzir mais em menos tempo. E a possibilidade de diferentes níveis de mecanização, né? Eu vou apresentar algumas possibilidades aqui de algumas soluções racionalizadas que podem facilitar, aumentar aí a nossa mecanização e consequentemente, aumentar a nossa produtividade. Bem, mas para se obter essas vantagens, né, como eu falei, é preciso que se encare de forma sistêmica os processos bem racionalizados, né? Alguns itens, eu coloquei alguns processos aí identificados, a gente vai falar sobre cada um deles individualmente. O projeto e a coordenação, materiais, mão de obra, e planejamento e logística são os principais. Dentro desses grandes processos, existem outros subprocessos que também precisam ser observados, né? Então, primeiramente, falando aí do projeto e coordenação, esse é um gráfico lá do Instituto da Indústria da Construção lá dos Estados Unidos. O professor Sérgio também apresentou um semelhante, é o mesmo gráfico, só que estava com outras cores, falando aí sobre qual a capacidade que a gente tem de influir nos custos quando a gente está na fase conceitual ou na fase de concepção da estrutura, ou da edificação, né, da arquitetura e da estrutura. Esse gráfico mostra bem isso. A gente tem aqui no comecinho, né, quando a gente está começando aí, uma grande habilidade para influenciar nesses gastos, né, nos gastos dos recursos e na qualidade, né, nas interferências. Por outro lado, se eu vier aqui já para a parte da construção, eu já não tenho muito essa habilidade, não tenho muito o que fazer depois que já está construindo, né? Eu já não tenho muito como modificar certas coisas e aí isso aí já vou ter tido muito prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, prejuízo de logística e de tudo, né? E o custo também, eu já vou ter um custo acumulado bem maior, né? Então já vou ter gasto muito dinheiro e aí eu já tenho uma perda, né? Já tenho uma perda grande. Então, esse gráfico aqui, ele é bem interessante, né? O professor apresentou ontem lá na palestra dele, e mostra bem qual é a importância que o projeto tem, né, na interferência, como que ele interfere na eficiência dos processos, né? Ele é muito importante porque está ligado diretamente ao custo, né? Tudo que você conseguir resolver lá no projeto, com certeza você vai ter ali a minimização de custos lá no final,
né? Então, isso é bem importante para a alvenaria, na verdade, isso para qualquer sistema, né? Para qualquer sistema que você for trabalhar, seja concreto armado, ASCO, né? Alvenaria, não sei, qualquer coisa que você for trabalhar, que você for escolher para trabalhar, esse gráfico é pertinente. Para a alvenaria estrutural, ele é bem mais potencializado, essa questão do projeto, né? Por quê? Porque a alvenaria ela tem que estar caminhando junto ali, todos os projetos em coordenação. Né? A gente tem que estar trabalhando junto, desde a arquitetura, né, até, né, os últimos projetos lá de instalação, de gás, de incêndio, tem que estar trabalhando junto. Por quê? Porque agora eu não vou poder mais modificar, tirar essas paredes para resolver alguma pendência na obra, né? A alvenaria estrutural não admite improvisações, tá? Então, desde a concepção da arquitetura, é importante que se tenha esse pensamento. A gente fala que é pensar a alvenaria, né? A gente já tem que pensar a alvenaria desde o começo. Existem projetistas de estruturas que nem, se a arquitetura não foi pensada para a alvenaria, ele nem faz o projeto, porque dá tanto trabalho para você ajustar a modulação, né, que eles preferem não aceitar. É necessário, imagina, o bloco é um pré-moldado, ele vem lá do fornecedor com as dimensões já pré-definidas, e aí a gente tem que encaixar dentro de uma arquitetura. Se a gente tem uma arquitetura que não foi pensada para alvenaria estrutural, muito difícil esses blocos, que já têm as dimensões pré-definidas, se encaixem perfeitamente nessa arquitetura. Então, quando o construtor, incorporador, decidir fazer uma edificação, né, e ele tem que definir qual é o sistema. E se ele definir que vai trabalhar com alvenaria estrutural, o arquiteto, ou quem vai conceber a arquitetura, já tem que ter o conhecimento dessas dimensões, desses blocos, né, ou dessas famílias de blocos, para que se tenha já uma certa... para que se já comece a ter uma certa produtividade já desde o começo, né, no projeto. Você pode dizer, mas isso é só na modulação, vai ter um problema ali na modulação, no projeto. Não, se a gente tiver problemas com a modulação, ou seja, a gente não tem peças pré-fabricadas para suprir a minha modulação perfeitamente, né, para conseguir fechar minha modulação perfeitamente, eu vou ter muitos problemas lá na obra, problema de produtividade, porque aí eu vou ter que prover essas peças ali manualmente, né, se eu não tiver pré-fabricado, eu vou ter que prover ali uma central que vai ficar só por conta disso, para ficar cortando o bloco e ajustando na minha parede, sem falar na perda de eficiência da própria estrutura, né? E isso não é benéfico nem um pouco aí para a nossa edificação. Então, a gente tem que pensar bem nisso, os projetos têm que estar bem casados com as outras disciplinas, né? Estrutura, instalações, né? Então, é super importante aí a questão da escolha da família dos blocos, né? Qual é a dimensão do bloco que você vai utilizar. Lembra que a racionalização, ela pensa, você tem que pensar em todos os recursos que você tem disponível, inclusive no seu operário. Né? Existem famílias de blocos que são menores, né? O bloco estrutural ele é mais pesado do que um bloco de vedação, né? Então, existem algumas famílias que elas são menores, são bem mais fáceis de trabalhar, né? Até para o seu operário, eles gostam de trabalhar com famílias cujas dimensões são menores, porque dá mais produtividade. No final do dia, ele não está tão exausto por ter que carregar aqueles blocos tão pesados, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A questão das instalações, né, a alvenaria, a gente não tem como fazer rádio em parede para colocar uma instalação que não foi prevista no projeto, não pode acontecer isso. Então, todas essas instalações devem ser previstas antes, né, no momento do projeto lá, enquanto o projetista de instalações está fazendo o projeto dele e o de estrutura está fazendo o projeto dele, algum momento vai ter que se casar esses projetos aí, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nessas situações aí. A gente está pensando de forma racionalizada, né? A gente quer reduzir ali, lá na frente, nossa perda de produtividade, né? Aquelas atividades que não agregam valores, né? Estão lembrados do Lean Construction, aquelas atividades que não agregam valores. A gente tem que tentar diminuir ao máximo, e isso se dá principalmente no projeto. A alvenaria, na verdade, a alvenaria estrutural, ela é praticamente toda resolvida no projeto, né? Claro, a gente tem um monte de outras coisas de logística, de planejamento lá na hora da execução, mas
o projeto bem resolvido, dificilmente você vai ter problemas na obra, né? A gente não tem que tirar aquela ideia da obra artesanal. Na obra a gente vê o que faz, né? Aqueles improvisos, ou faz e quebra, né? Ou tira na massa. Não, na alvenaria isso não existe. Tudo tem que ser muito bem planejado previamente, né? E aí a metodologia BIM entra muito bem aqui nessa situação, né? Não só por essa questão da interferência dos projetos, né? Mas durante toda a logística do canteiro, né? E todo o planejamento. A gente sabe que é bem mais amplo, né? Essa ferramenta aí é bem interessante para quem está começando agora, né? Eu incentivo que você busque mais informações, porque ano que vem todo mundo já tem que estar bem familiarizado aí com essa ferramenta, né? Então a gente tem que pensar aí de forma bem racional aqui na questão do projeto e coordenação, né? Coordenação entre os projetos. Outro processo, né, que a gente tem que pensar de forma racional, bem racional, é a questão dos materiais. Escolher fornecedores que te ofereçam materiais de qualidade, né? Principalmente o bloco. O bloco é o nosso protagonista. A gente tem que verificar a procedência, né, os ensaios de resistência à compressão, né, de propriedades físicas e mecânicas que são exigíveis por norma, né? Então a gente tem que buscar fornecedores que nos tragam aí bons materiais, né? Que não nos dê problemas depois na hora do nosso controle tecnológico lá, porque depois da alvenaria, né, levantada, é bem complicado a gente prover algum reforço, algum tipo de reforço, né, ou de demolição, é bem complicado. Então, a gente tem que prover aí materiais de boa qualidade. Os fornecedores, né, a gente tem, principalmente aqui no Sul e Sudeste, a gente tem fornecedores excelentes, né, o bloco cerâmico, às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, mas hoje a gente tem fabricantes muito, muito bons, eles têm evoluído muito, né, no controle deles e na qualidade, né? O bloco cerâmico, a gente não consegue resistências tão altas como a gente consegue no bloco de concreto. O bloco de concreto é um traço, né? É um traço de concreto lá vibroprensado e a gente consegue ali aquelas faixas certinhas, né, de até 20, 22 MPa de resistência de bloco. Bloco cerâmico a gente não consegue, por isso que a gente tem as edificações em blocos cerâmicos, elas são menores, né? Elas são mais baixas por conta disso, mas ainda assim a gente tem evoluído bastante, né? Essas empresas aí, e elas têm atendido aí as normas, têm buscado atender sempre as normas técnicas, buscado pelos selos de garantia, né? Das instituições aí do material. A inspeção é muito importante, né? A aplicação do material, né, na obra, como que depois que ele chega na obra, né, se ele tiver com vai ser tirado um lote para fazer uma inspeção, né, e não podem ser aplicados materiais que não estejam na conformidade, né, materiais contaminados, blocos contaminados, né, por outros materiais, blocos fissurados, blocos quebrados, né, então existem alguns ensaios que são obrigatórios de serem feitos no canteiro, né, que é análise dimensional, verificação da planeza das faces, verificação quanto à irregularidade do esquadro. Então, tudo isso deve ser observado também. Além dos ensaios mecânicos, né, que serão feitos depois em laboratório. Deve ser feito um treinamento com o pessoal, né, que vai fazer toda essa inspeção lá no canteiro de obra, né, um processo que é conjunto, né, não é só do sistema. Todo mundo tem que estar participando, todo mundo tem que estar bem engajado. Um outro processo aí que a gente precisa observar é a mão de obra. Na verdade, eu acho que a mão de obra é o mais complicado. Não que seja uma coisa, a gente fala, a alvenaria tem que ter uma mão de obra especializada. De fato, ela tem que ter uma mão de obra especializada, mas eu acho que é mais uma mão de obra consciente, porque o treinamento é muito simples, a técnica executiva da alvenaria é muito simplificada e existe uma facilidade de treinamento muito, muito boa, porque eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram, né? Um pedreiro, por exemplo, eles vão continuar assentando o bloco, né? Talvez o material seja um pouco diferente, a argamassa um pouco diferente,
as exigências sejam maiores, mas eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram nas obras, né, convencionais. Mas o que eu vejo, assim, o que eu tenho observado, né, em alguns lugares que eu tenho passado aí, é que não há um compromisso, né, da empresa como um todo, né, da instituição, da construtora, da incorporadora, em deixar essa mão de obra, esses operários, como parte do processo. Né? Eles só querem que eles tenham uma certa produtividade, que assente tudo lá muito bem, né, da melhor forma possível, mas eles não se sentem parte do processo. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque eu tenho ouvido muitos relatos de operários que não estão satisfeitos, né, com aquela situação, e aí fazem algumas coisas eles fazem buscando certa produtividade, mas algumas outras eles fazem porque estão chateados mesmo com o sistema, com a empresa, né? Então, eu já ouvi que operário não coloca junta de argamassa, né? Junta de argamassa entre os blocos, é um absurdo, né? Sentar o bloco com a junta seca para ganhar produtividade. Às vezes a argamassa ainda não chegou na obra e eles querem produtividade, aí eles vão assentando e depois eles vai dar o revestimento, não tem uma fiscalização adequada. Por isso que eu gosto de falar, é a mão de obra treinada, né, consciente de que ela faz parte do processo, que é importante aquela mão de obra para todo o processo, e uma mão de obra fiscalizada também, né, que tem ali o técnico que vai observar como que está sendo feito aquele levantamento daquela alvenaria, né, como está sendo feito o grauteamento, e etc. O professor ontem falou, né, na palestra dele sobre a questão né, da empresa pensar nesse operário. Eu acho que esse é o grande gargalo hoje aqui no Brasil. Né? A gente vê que, por exemplo, na Austrália, que eles também trabalham muito com alvenaria lá, eles têm a mão de obra muito bem valorizada. Né? Então, lá o material é um pouco mais barato, mas a mão de obra é mais cara, porque eles têm uma mão de obra bem qualificada. Inclusive, eu até conheço pessoas que foram para lá, engenheiros, trabalhar como mão de obra, né? Porque era muito bem remunerados. Então, acho que aqui no Brasil a gente precisa um pouco dessa conscientização, né? Ontem o professor falou que quando os operários eram chamados para fazer parte do processo e contribuir, eles gostavam, né? E eu acho que isso realmente é muito válido aí dentro de um processo racionalizado, né? Principalmente da alvenaria estrutural, onde a mão de obra realmente é fundamental. Por quê? Porque a alvenaria tem várias exigências que devem ser satisfeitas, que devem ser obedecidas, né? Como nivelamento, prumo, esquadro, né? Dentre outras aí que devem ser bem obedecidas. Então, essa questão da mão de obra aí é bem importante, né? Esse processo bem racionalizado na mão de obra. Aí a gente tem que obedecer aí as diretrizes de norma, né? Alguns requisitos de norma, quanto ao alinhamento, ao esquadro, ao prumo, né? Isso aí também deve-se ter um treinamento, né, para a utilização de alguns equipamentos também bem importantes, né, na construção da alvenaria. Só que, exemplificando aí, que a norma nos dá um limite, por exemplo, para alinhamento, né, da parede, isso aí deve ser muito bem observado, né, e fiscalizado. Como que está sendo assentada essa argamassa, alguns equipamentos que podem facilitar também a vida do operário, né, lá na obra. Eles gostam muito da desempenadeira, né, da colher meia cana, que dá bem produtividade a eles. Então, esse treinamento é importante que seja apresentado a eles, né, para a gente ter uma mão de obra bem especializada. Outro processo aqui é o de planejamento e logística, né? A racionalização está baseada num planejamento contínuo, né? Você prevê ali o que vai acontecer no próximo passo para evitar retrabalhos, né? E perdas de produtividade. Então, essa questão do planejamento e da logística aí é que eu coloquei o layout, como exemplo, o layout do canteiro, né? Um canteiro com layout deficitário, ele pode representar uma logística inadequada, né? E aí a gente pode ter ocorrência de deslocamentos desnecessários de materiais, né, que depois de recebidos precisem ser removidos várias e várias vezes até que cheguem, né, a ser definitivamente aplicados na obra. Então é super importante aí a gente ter
esse layout bem definido, né, não, distâncias não muito longas aí para os operários, né, se locomoverem. Aqui, deixa eu ligar minha canetinha aqui para ver se o apontador. Aqui, ó, nesses círculos, eles representam aí o alcance da grua, né? Na alvenaria estrutural, a gente, dependendo do porte da obra, aí, a gente precisa utilizar gruas. Então, aonde que vai alcançar essa grua, né? Onde que ela vai ser posicionada, onde que vai estar os blocos, onde que vai estar os estoques, né, de materiais, os escritórios. Então, esse layout aí é super importante para a logística, né? Lembra que a gente tem que otimizar aí o recurso logístico que a gente tem disponível também. Alguns equipamentos, né, como que esses blocos vão ser movimentados verticalmente, como é que ele vai chegar lá no 20º pavimento, né? Eu vou precisar de um elevador, vou precisar de uma grua. Então, onde que ele vai ser posicionado, né? Para eu não atrapalhar aí a minha elevação das minhas paredes, né? Todo esse posicionamento aqui deve ser muito bem pensado, né? Para quem está trabalhando aí com alvenaria estrutural. Uma coisa importante também é a movimentação horizontal, né? O seu operário ele não pode estar fazendo trabalhos desnecessários, né? Como carregando o bloco, né? Ele mesmo né, pegando com a mão e carregando para outra localidade, porque vai cansar muito esse operário, ele vai ter um desempenho menor, né? Ele vai ter um desempenho não deficitário. Então, é importante a gente prover esses equipamentos aí, empilhadeira, paleteira, né? A questão da paletização, onde que vão colocar, né? Como que vai se locomover esses pallets dentro do canteiro, é muito importante, inclusive é fruto aí de essa questão da paletização. Muitos profissionais da engenharia de produção têm estudado, né? Eu já tive acesso a alguns artigos, né? Eu não imaginava que era tão importante assim, mas eles estudam, eles fazem um estudo bem legal aí da logística da paletização em um canteiro de obra, né, na construção. Então, acho interessante aí. Então, isso tudo você pode ter maior ou menor grau de racionalização. Então, isso é muito relativo, né? É bem relativo aí do processo da empresa, né, da construtora ou da incorporadora. E aí, esses são assim, os principais processos, né? Falando aí rapidamente sobre esses processos que precisam ser racionalizados e precisam ter uma atenção especial, né, para que se obtenha aquelas vantagens que a alvenaria que a alvenaria estrutural, o sistema de alvenaria estrutural pode oferecer, né? Então, agora falando um pouquinho aí das vantagens, né? Se a gente observar aí sistematicamente esses processos racionalizados, a gente vai ter aí algumas vantagens que são, como eu falei, inerentes já do próprio sistema, né? Por exemplo, como a redução de concreto, né? Aqui tá errado, pessoal, tá concreto, mas é formas, tá? Me perdoem aqui que eu fui escrever formas e deixei concreto. Mas no caso aqui é formas, que a gente sabe que numa estrutura convencional ela pode chegar aí, né? O consumo de formas pode chegar aí a 50% do valor da estrutura, né? É muito dinheiro, né? Muito custo, né? Numa estrutura convencional, as formas elas representam aí um valor bem alto. Na alvenaria estrutural, isso aí a gente pode reduzir em 60% ou até 90%, dependendo aí do índice de racionalização que você tiver na sua obra, né? O próprio sistema, né, o próprio sistema de alvenaria estrutural já nos favorece quanto a isso, né? As nossas formas vão ficar aí condicionadas às lajes, se a gente estiver trabalhando com laje moldada em loco, né? A gente vai precisar, obviamente, das formas, né? Mas os outros elementos que vão precisar ser concretados ou grauteados, né? Eles já têm as suas próprias formas que são inerentes do sistema, né? A gente tem um bloco canaleta, né? Que é um bloco que faz parte aí da nossa família de blocos, né? Dependendo da família que você está utilizando, mas todas têm a sua canaleta, que é o bloco U, onde serão confeccionadas as cintas vergas e contravergas, e aí a gente vai poder concretar essas canaletas aí com as armaduras dentro, né? Sem precisar das formas. Então, a gente já tem uma redução muito grande de formas, né? Redução significativa de formas. De novo, aqui é formas, tá? Não é concreto. E aí, agora sim, a redução de concreto, a gente tem também aí aproximadamente 20% de redução de concreto, porque a gente não vai precisar daqueles elementos
maiores de concreto, viga, pilar, a gente vai precisar da laje, né? Vai ter que concretar a laje, vai ter que concretar as cintas, né? As cintas de respaldo, né? Principalmente na última fiada, as vergas e as contravergas. E alguns pontos grauteados com armadura, né? Eventualmente com armadura, que a gente vai precisar prover o concreto aí também. Então, a gente tem uma redução aí também de concreto, com certeza. O aço, né, aquelas armaduras pesadas que a gente é acostumado, né, para as edificações aí que a gente, né, um pouco mais altas, a gente também não vai precisar de tanta armadura, né, porque o próprio comportamento da alvenaria estrutural já vai nos favorecer aí a redução um pouquinho aí dessas tensões de tração, né. Então, as armaduras, elas vão ficar lá condicionadas também às nossas lajes, né, alguns pontos de grautes, que são de grautes com armadura, né, alguns pontos com armadura e graute que serão necessários, as vergas, contravergas e cintas também, que vai ser necessário armadura, mas a maioria, assim, por exemplo, alguns pontos de graute serão armaduras construtivas, um FID 10 em um furo, né? Obviamente que a gente vai fazer o dimensionamento, saber quanto de armadura que a gente vai precisar. Mas ainda assim, com certeza, você vai precisar de menos aço do que numa estrutura de concreto armado. Redução do número de especialidades, pessoal. Olha, fazer caixaria, fazer forma, marceneiro, ferreiro, né, armador, todas aquelas especialidades que a gente precisa em uma edificação convencional de concreto armado, na alvenaria não é necessário, porque a gente nem vai ter quase isso, né? Forma nem armadura. E a armadura que tem é muito simples, não precisa ser feito todo aquele arranjo, né, de armadura. Claro, a gente precisa, tem alguns limites aí de cobrimento, né, de distanciamento, tal, mas é muito, muito mais simples do que fazer todo esse aparato aí, né, do concreto armado. Eu brinco, eu digo, gente, o pessoal fala sobre a mão de obra da alvenaria, isso é tão mais simples do que o concreto armado, difícil é fazer o concreto armado, né, ali fazer essa execução do concreto armado, é bem mais complexa, né. E aí também a gente tem algumas outras redução significativa de revestimentos, né? A alvenaria, o bloco, ele já tem uma planicidade muito boa. Já de norma, você já nem pode aceitar blocos que estão fora do plano, que tem as paredes que não estejam alinhadas. E ainda na execução da alvenaria, por isso que é importante aquela questão da mão de obra treinada e fiscalizada, né? Na execução da alvenaria, existe, né, parâmetros normativos que devem ser obedecidos, como ali a distância, né, do prumo, a tolerância que você tem para o prumo, né, para a diferença, né, do prumo, da linha da prumada com a parede. Então, é bem exigente mesmo essa questão da mão de obra, né? Então, isso tudo vai facilitar na questão da redução de revestimentos, né? A gente pode aplicar diretamente o gesso nas paredes internas. Existem alguns outros elementos que são, alguns materiais que são bem utilizados para paredes externas, como a monocapa, né? A monocapa ou monocamada é muito utilizada aí nas paredes externas em alvenaria estrutural. Ela não é uma camada só. Ela não tem aquelas camadas de revestimento, de regularização, reboco, embolso, né, que a gente tem tradicionalmente. Isso aí, se você pensar, olha, imagina que ao invés de um revestimento de 5 centímetros, você tem um revestimento de 1,5 centímetro. Isso ao longo de 20 pavimentos, né? Olha o tanto aí de economia que isso aí não vai gerar, né? Não só economia financeira, mas economia na questão de impacto ambiental, né? Olha o quanto aí de material você vai deixar de utilizar, né? Então a gente tem que, essa é uma grande vantagem também da alvenaria, né? Redução de desperdício de material na alvenaria, no projeto já está dizendo onde que vai cada caixinha de elétrica, né? Onde que vai cada caixinha de telefone. Então, eu posso prever já esses cortes, né, antes do assentamento. Eu não vou ter que fazer minha parede para cortar a parede, colocar a instalação e depois refazer, né? Então, eu não tenho esse desperdício de material. Isso já faz parte, né, do processo, para fazer parte do processo de alvenaria, né? Eu não posso
ter aí improviso e fazer rádios lá na minha alvenaria já assentada. Isso faz com que eu tenha toda a tubulação aqui passando na prumada, né? A tubulação elétrica passando na prumada. E aí eu tenho aí um grande desperdício de material, aqui só um exemplo, né? Que eu não vou precisar quebrar toda essa parede para colocar essa instalação. Então, esse tipo de situação aqui é inadmissível, né? Esse tipo de situação que está aparecendo aqui no slide é inadmissível, a gente não deve acontecer isso na alvenaria estrutural de forma alguma, né? Isso aqui tudo deveria ter sido previsto no projeto e esse tipo de rasgo não é admissível de forma alguma, tá? Porque isso aqui, além do desperdício de material, vai perder principalmente a eficiência da parede e também a produtividade, né? Porque o operário vai ter que fazer tudo isso aqui lá na hora da obra, né? Então, isso não é o ideal. Isso aqui também, em hipótese alguma, pode acontecer, né? Redução de resíduos também, a gente tem ainda um certo resíduo na alvenaria, mas é bem pouco, é muito pouco. De novo, voltando lá no projeto, se o teu projeto está bem feito, está bem elaborado, está bem pensado, você não vai ter problemas na obra, né? Problemas de perda de material, de corte, de entulho, né? Então, essa questão de resíduos, redução de resíduos, realmente é uma verdade. A produtividade também, você vai ganhar em produtividade, pensando que você vai produzir mais em menos tempo, né? Você vai prever aí algumas soluções que são bem importantes, por exemplo, para tubulações hidráulicas. A norma não permite que se passe tubulações com fluidos por dentro de uma parede estrutural. Então, obrigatoriamente, você vai ter que prover shafts, né, ou paredes hidráulicas, né, que aí essa parede não vai ser considerada no sistema estrutural, ela não vai estar ali atuando para resistir aos esforços. Isso vai te dar grande produtividade também, que você não vai nem se preocupar em colocar as paredes a tubulação dentro da parede, né? Você vai ter um local próprio para passar aí essas tubulações, né? Isso aí realmente é uma obrigatoriedade da norma, não se pode passar tubulação com fluido dentro das paredes. Então a gente tem que pensar ou shafts ou a tubulação aparente, né? Que dá uma facilidade muito grande aí de manutenção. Além disso, pessoal, nós temos também aqui, só um pouquinho, a facilidade, opa, travou aqui, uma possibilidade de diferentes níveis de mecanização na obra, né? A gente pode ainda melhorar essa mecanização na nossa obra. Como? Optando por soluções mais racionalizadas, né? Soluções mais racionalizadas, como lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas, sempre que for possível, né? Dependendo aí da sua edificação, às vezes não é possível, você tem que ter uma laje moldada em loco. Mas, sempre que possível, lajes pré-fabricadas e içadas, isso aqui dá uma produtividade muito grande, esse tipo de laje, né, que é pré-fabricada. Enquanto a parede está levantando, a laje já está curando e depois só é posicionada no local. Lajes em faixas, né, também treliçadas em faixas, que até o sistema de escoramento fica mais fácil. Escadas pré-moldadas, não que você não possa fazer escadas moldadas no local, você pode também, mas isso vai te dar um nível de produtividade e mecanização muito, muito, muito maior, né? Então, isso tudo você está pensando na racionalização, né? Pensando ali em ganhar tempo, né, e velocidade. Escadas içadas também são bem utilizadas na alvenaria. Elementos pré-moldados para vergas e contravergas também é uma possível, né, mecanização maior, né, uma mecanização maior que você pode estar utilizando. E grautes e argamassas industrializados. Isso também você pode utilizar ali o grout e a argamassa rodado na obra, né, virado na betoneira, mas os industrializados eles vão te dar aí um certo controle de qualidade, além da velocidade que você tem de não precisar fabricá-lo na obra, né? E aí, pessoal, eu sei que acho que eu já até estourei meu tempo, né? Um pouquinho, mas já estou terminando. Aqui a gente tem, né? Você pode me perguntar aí quanto de custo, né? Na verdade, lá no finalmente,
quanto de custo aí eu vou ter, redução de custo eu vou ter com todo esse processo aí. Pessoal, esses números, eles são muito restritos porque os tem, né? Mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem algumas pessoas que são bem generosas, né? Como o professor Wendler, é um professor lá da Escola Politécnica, da USP, e ele também é projetista de concreto armado de alvenaria estrutural, desde lá de 1980. Então, ele fez esse panorama aí pra gente, e ele chegou aqui, olha, esses números, ó, 4 pavimentos, quando eu tenho uma edificação de 4 pavimentos, eu tenho aí, posso ter uma redução de até 30% de economia, né? Eu posso ter uma economia de até 30%. Quando eu vou aumentando aqui, ó, o número dos meus pavimentos, né, e aí eu vou incluindo alguns elementos em concreto armado, como um elemento de transição e tal, que eu vou precisar de mais aço, de mais concreto, essa economia vai diminuindo, né? Como eu falei, os esforços vão aumentando, os esforços horizontais vão aumentando, e aí eu também vou precisar de mais aço, mais grout na minha estrutura de alvenaria. E aí a minha redução, que a minha economia vai diminuindo também, né? Mas mesmo assim, olha, hoje em dia a gente tem aí empresas, construtoras que conseguem até 10% aí numa edificação de 20 pavimentos, né? Se comparar aí características, né, iguais aí, no mesmo nível organizacional, né? Então, a gente tem aí esses números para apresentar para vocês, que na verdade, o número assim, que a gente tem em geral, né? Mas isso vai depender de quê? Vai depender do grau de racionalização do seu processo. Né? Aqui, a alvenaria, você está com a faca e o queijo na mão para utilizar o Lean Construction, a racionalização construtiva, essas ferramentas, né, que vão te facilitar muito, tanto no processo executivo, né, na verdade, desde o projeto, quanto no processo executivo, além, né, no final, a redução de custos, que é o que todo mundo busca. Né? Então, já estou finalizando com considerações finais, eu só gostaria de dizer que é possível você ter um processo muito bem racionalizado, né, utilizando a alvenaria estrutural e associado também aí, consequentemente, você vai ter uma redução de custos aí bem grande. Tá? Ou pode ter uma redução de custo bem grande, né? Como eu falei, depende muito do nível aí de racionalização do seu processo, né? Da sua gestão, a gestão da obra como um todo. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar uma frase aqui, que o não prever já é lamentar. Isso aqui é muito importante para a gente sempre pensar em prever, né, as etapas subsequentes do nosso processo, né? Para a gente não lamentar lá na frente. Tá certo? Então, muito obrigada. É isso.